mundo quer ser Pedro e João, mas o que mais tem por aí é Judas. Jesus teve muitos seguidores, muitos discípulos, mas ele escolheu 12 para estar mais perto dele. Você sabe falar o nome dos 12 sem colar? Vamos lá. Pedro, Tiago e João são os mais famosinhos, todo mundo sabe. Judas Iscariotes, todo mundo sabe também por causa da má fama. Tomé, o incrédulo. Mateus, por causa do evangelho. Marcos. Aí começa a salada. Ele escreveu o evangelho, mas não foi um dos 12. Lucas. Ele era médico. Ele escreveu o evangelho e o livro de Atos, mas também não foi um dos 12. Aposto que muita gente parou por aqui. Deu branco, né? Então vamos lá. Teve André, irmão de Pedro, Filipe, Bartolomeu, Judas, o outro, Judas Tadeu, Simão e Tiago, filho de Alfeu. Esqueci alguém? Não, você sabe. Parabéns. Os primeiros a serem chamados foram Pedro e o seu irmão André. Eles eram pescadores e foram seguir Jesus no mesmo instante que ele os chamou. Pedro é o famosão, né? O ousado. André aparece lá na primeira multiplicação dos pães. Ele que levou o menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes para Jesus. Sabia não? Depois vieram os outros 2 irmãos, Tiago e João. Eles também eram pescadores e também largaram tudo imediatamente para seguir Jesus. Jesus os chamou de Boanerges, que significa filhos do trovão. A Bíblia não diz isso, mas pode ser que esse nome tenha sido dado a eles por causa do temperamento deles. Teve uma vez lá que Jesus estava passando por Samaria e ele não foi bem recebido. Aí os 2 chegaram para Jesus e falaram: Senhor, não quer que nós oremos para que caia fogo do céu e destrua eles? Jesus deu uma bronquinha de leve neles. Agora, todo mundo conhece João como o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Ok, Gabi, está na Bíblia. Só que isso só está escrito no evangelho que ele escreveu. Ele se auto-intitula o queridinho. Nada contra, só acho que ele se achava. A escolha de Mateus, ou Levi, porque ele aparece com esse nome no evangelho de Marcos e Lucas, foi um pouco polêmica, porque Mateus era publicano, cobrador de impostos, e isso era mal visto pela sociedade. A Bíblia fala de Filipe, ele era um bom conhecedor das Escrituras, reconheceu Jesus como Messias, de quem Moisés havia falado, e os profetas. Tomé, tadinho de Tomé, ficou conhecido como incrédulo, né? Porque ele precisou ver Jesus e tocar nas suas cicatrizes para acreditar de verdade que ele havia ressuscitado. Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa. A palavra bar na frente dos nomes significa filho. Filipe que o levou até Jesus, que quando o viu, disse assim: está aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Judas Iscariotes, o traidor. E ele era o tesoureiro da turma. No capítulo 12 de João, quando Maria derrama aquele vaso de perfume sobre Jesus, Judas fica indignado porque diz que é muito caro e que deveria ser dado aos pobres. João diz que ele, na verdade, não estava nem um pouco preocupado com os pobres e que ele era ladrão. Sobre os últimos 3, Judas Tadeu, Simão o Zelote e Tiago, filho de Alfeu, a Bíblia não fala muita coisa, mas eles fizeram parte desses 12 discípulos. Por que será que Jesus escolheu esses homens? O que será que eles tinham em comum? Eu só consigo pensar em uma coisa: eles estavam disponíveis. E você, está disponível? Com qual deles você se parece mais? Oi, oi, oi! E aí, gostaram do vídeo? Comenta aqui embaixo qual dos discípulos você acha que você se parece mais. Mas tem que falar a verdade. E não adianta vir falar que é João, não. Vai se auto-intitular o queridinho também? Vou fazer assim, eu vou escrever um livro e vou falar que eu sou a youtuber queridinha. Pode, não pode? Não! Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que acham que Marcos e Lucas fazem parte dos 12 discípulos. Vai ajudar. Curte esse vídeo, não esquece aqui ó, de dar um likezinho e assiste o vídeo da semana passada, se você quiser tirar algumas dúvidas sobre línguas estranhas. Judas traiu Jesus. Aí Jesus morreu, ressuscitou, e aí ele foi substituído. Entrou um outro discípulo no lugar dele, e o nome desse discípulo era Matias. Está lá em Atos, capítulo 1. A Jesus Cristo, atrás não volto não.